Olá, eu me chamo Gilson Ferreira e você está assistindo ao podcast Autoridade Policial, um projeto do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de Goiás. Aqui comigo, o presidente do Sindepol, doutor Adriano, que vai nos apresentar a convidada de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Acho que estamos chegando perto do 20º episódio. Estamos aí. Então, um podcast de muito sucesso. E a gente não poderia deixar passar batido a nossa deputada federal, Leda Borges. Obrigada. A deputada, ela tem formação em Direito, tem formação em Letras, tem uma atuação muito, muito grande no cenário nacional. E o principal, é nossa única representante na Comissão de Constituição e Justiça. Mas eu não vou me alongar muito, vou dar a palavra para a nossa deputada para fazer uma breve reconstituição de sua vida, o que levou ela à política, e a gente vai batendo um papo gostoso aqui ao longo desse nosso episódio. Seja muito bem-vindo, deputada, espero que a senhora entenda a importância da senhora no cenário nacional e saiba do nosso reconhecimento a tudo que a senhora vem fazendo, principalmente pela Polícia Civil e pelos delegados de polícia. Seja bem-vinda. Muito obrigada, doutor Adriano, muito obrigada, doutor Gilson. É um prazer participar desse podcast Autoridade Policial, que é um podcast ligado ao Sindicato de Delegados de Polícia do Estado de Goiás, essa categoria, esse segmento da segurança pública que eu tanto admiro e tenho o reconhecimento de vocês todos, mas faço questão de dizer da importância de vocês no mundo, né? Não só em Goiás, mas para o Brasil como um todo. Então é um prazer estar aqui com vocês para esse bate-papo. Conta um pouquinho sobre a história da senhora. A senhora tinha me antecipado que a senhora é de Minas, fez uma breve passagem em São Paulo, depois voltou para Minas e aí veio a Goiás. Então, como é que foi essa história até a senhora cair aqui em Goiás, se apaixonar pelo piqui e estabelecer as suas raízes funcionais e políticas aqui? Conta pra gente um pouquinho da história da senhora. Na verdade, eu sou filha de servidores públicos, né? Meu pai era inspetor da Fazenda do Estado de Minas Gerais, já falecido, e minha mãe professora. E nós aprendemos desde cedo que servir ao povo é muito importante, né? Com lisura, com respeito, com responsabilidade. Então, me formei muito cedo, me formei em letras muito cedo, com 20 anos, fui mãe muito cedo, aos 20 também, e comecei a lecionar muito cedo, com 21 anos. E nessa minha trajetória, eu jamais imaginei que poderia estar alçando e ocupando espaços de decisão para o Brasil, né? Para o povo brasileiro, como hoje estou. A vida foi me levando a vida me levou a ser professora, uma professora que respeitava sempre os seus alunos, que tocava violão para eles, mas que cobrava deles também a leitura, os livros brasileiros, né, de autores brasileiros, cobrava a sua responsabilidade, como eu tinha como professora. E de lá para cá, o mundo me trouxe a Goiás. E por que a senhora foi fazer a faculdade em São Paulo, não fez em Minas? Isso é interessante, porque naquela época, em 76, né, foi o ano 77, eu precisava prestar vestibular. E meu pai era um homem extremamente sistemático quanto a isso, e não me permitia que nós morássemos em pensão, ou em república, ou alugar um espaço, né? Minha cidade muito pequena, chamada Conquista, Minas Gerais, no Triângulo Mineiro. E aí, então qual tio mora longe? Qual tio mora numa cidade que você pode prestar um vestibular? E foi assim que eu fui parar em Americana, né? E prestei a PUC Campinas. E a senhora, a gente vê que ela fala extremamente de forma adequada. Eu já errei umas duas aqui, agora eu tô tentando me policiar, eu tô errando, sabe? Ela tá me intimidando, Gilson. Mas, enfim, por que a opção por letras? O que aconteceu? A senhora já tinha essa familiaridade com literatura? O que aconteceu para a escolha de letras? Eu sempre fui muito boa em humanas, né? Eu fui alfabetizada muito cedo, com 4 anos, e minha mãe professora, e eu tinha muita dificuldade com as exatas, sempre. E quem não consegue lidar com as exatas vai para o campo humano, né? Então eu fui, primeira opção, psicologia. Na verdade, eu queria ser médica. Começou assim. Só que eu me casei muito cedo. Quando eu prestei vestibular, eu já estava noiva. Aí eu disse, isso não vai dar certo.
Porque a vida de médico é um sacrifício louco, né? Não tem hora, não tem dia, não tem nada. E naquela década, então, era mais difícil, eu achava. Então, aí não deu certo por conta que eu já estava com o meu casamento até marcado. E no ano seguinte. Aí eu pensei, então eu vou para psicologia, doutor Gilson, né? Que você vai lidar com o ser. Aí coloquei primeira opção psicologia, segunda opção letras, na PUC de Campinas. Aí eu não consegui atingir a nota para psicologia. E falei, eu não vou perder meu tempo em ficar prestando vestibular, né? Eu tinha 17 anos. Aos 20 eu já estava formada. Aí fiz letras. E aí a senhora foi lecionar, né? Voltou para Minas, foi lecionar, fim dos anos 70, começo dos anos 80, e como é que surgiu essa ideia de ir para a política? De Não. ser professora para a política? Não houve ideia, na verdade foi essa. Na verdade, o mundo vai te conduzindo para as suas habilidades. Com as suas habilidades, você vai sendo conduzido. Com seus talentos, eu creio nos talentos, né? Então, eu sempre, quando jovem, eu sempre liderei turma da igreja, turma da escola. No ensino médio, a mesma coisa, líder de classe. Eu, desde cedo, fui atuante na igreja, eu tocava violão na igreja, eu fazia leitura. Então, isso, os seus talentos vão sendo a cada dia mais trabalhados. Como professora, aí você lidera, né? O professor, quando fecha a sala, a porta da sala, ele faz daquela turma uma turma de pessoas do bem ou não. Verdade. É o maior líder, né? Eu creio. O maior líder é o professor. Não é? E nas mãos nossas está o destino das pessoas. Não é? O doutor Gilson pulou um pouquinho, né, doutor? A política não, mas como é que a senhora parou em Goiás? Não, a política também, porque o que aconteceu? Então era assim, ó, a liderança, ela é uma liderança natural. O senhor é presidente de um sindicato. O senhor é líder. Todos nós somos líderes. Nós lideramos. Até as donas de casa são líderes. Elas lideram o orçamento, elas lideram a família. Isso é liderar. Minha mulher Agora, me lidera. Com certeza. Me lidera. Eu não tenho dúvida Brava. disso. Não tenho dúvida de que a liderança é feminina também, né? Com os mesmos talentos masculinos. Aí eu comecei. Quem vai fazer as formaturas dos alunos? Eu. Professora Leda. Desse jeito. Leda. Quem vai coordenar? E vai. Quem vai liderar a greve? Eu também. Né? Então, você começa a ser uma voz igual à sua, de extrema importância. Não é? Para o seu meio. E aí, quando eu vim para Goiás, olha como é a vida, né? Eu tinha sido convidada por um amigo do meu pai, de Minas, que era deputado federal, chamado Militão, que era de tributos, para ser vereador em Frutal. Não é? Mas nisso, nós íamos embora para Goiás. Então lá ele não avançou. A senhora já chegou aqui com aquela fagulha. Chegou num ponto em Frutal, por exemplo, que eu fiz uma festa, coordenei uma festa de 3 dias para construir 3 salas de aula para pôr um curso técnico. E consegui colocar. Então, assim, essas coisas elas vêm ao longo do seu processo de vida mesmo, de amadurecimento. Chegou em Valparaíso, o projeto político era do meu marido, que era vice-presidente de um partido, que ele ficou lá 1 ano porque eu sofri um acidente de carro, tive que adiar por 1 ano a minha vinda para Valparaíso, a minha ida para Valparaíso. Aí ele já estava todo entrosado, os amigos, tinha um amigo dentista também, odontólogo, que era presidente de partido. Aí ele se envolveu e eu falei, graças a Deus que eu vim para cá, que aqui eu não sou ninguém. Olha bem, né? Não vou ter que conduzir greve, né? Eu não vou ter que ser líder de nada. Com os 3 filhos já, né? E aí foi tudo ao contrário. Tudo ao contrário, né? As ironias da vida, né? Porque aí o que aconteceu? Eu já tinha passado na Fundação Educacional do Distrito Federal em 2 cargos, né? Falei, a parte política é do marido, não é minha.
né? Aí eu comecei, isso foi em 93, em 94 eu passei no concurso do TJ, tinha passado no concurso da UNB para revisora de texto, tinha passado no TRF e no TJ. Como a minha irmã já é do TJ, eu preferi o TJ. Então, em 94 eu já estava no TJ. Então, a carreira da senhora foi se dividindo inicialmente com letras, depois passando para o direito. Para o direito. E a senhora formou em direito também, mas em Goiás, né? A universidade em De Lusiânia. Valparaíso. Em Valparaíso. Ah, aquela de Lusiânia. Mas aí o que aconteceu também? A faculdade passou por um processo de aprovação de curso, mas ela teve uma interventora, nós derrubamos uma interventora, eu era do CA de Direito, e aí vai. As lutas vão vindo, né? As lutas vão vindo. E aí me tornei secretária de Educação, sem conhecer o prefeito. O que você acha? Verdade? Como é que foi isso? Conta pra gente. Ele me conheceu para me convidar. Verdade. Então assim, a fama era muito boa. Não, é muito doido isso. Há um processo que eu creio que acontece na vida da gente e a gente esperar. Porque a gente só tem que aceitá-lo. Né? O desafio tem que ser aceito, seja ele qual for. Eu vivo a minha vida assim. A gente estava conversando, eu e o Dr. Gilson, a gente viu que a senhora praticamente fez um ciclo completo dentro da política. A senhora foi secretária, né? Claro que não é um cargo eletivo, mas foi secretária, a senhora foi prefeita, a senhora foi deputada vereadora, deputada estadual e agora deputada federal. Essas habilidades adquiridas no direito e também com a cátedra, a senhora acha que de alguma forma viabilizaram isso? Sem dúvida. Porque você se põe diante da autoridade maior que você com conhecimento de causa. E se observarem, eu passei por todos os poderes. Uhum. Eu passei pelo judiciário como servidora pública. Verdade. Eu passei pelo legislativo como eu estou, como parlamentar. E no executivo como secretária municipal, estadual e prefeita. Então, eu já estive do lado de cá, como prefeita, no planejamento, na gestão, o direito administrativo que eu amo. Eu gosto de 2 direitos, administrativo e constitucional. Amo. Só que eu participei de 60 júris. Foi? Então, também, sabe, eu amo o meu tribunal. Eu amo direito. E a senhora acha que desses poderes que a senhora já compôs, né, de diversas camadas não simétricas, qual que a senhora teve mais voz? A senhora tem mais voz hoje no legislativo, nacional, ou no estadual, ou quando prefeita? Onde foi que a senhora descobriu que a senhora teve maior caixa de ressonância para as suas ideias? É muito interessante essa pergunta, porque eu fui para o Tribunal de Justiça e logo comecei a cursar Direito. E eu quis muito ser juíza. Não promotora. Juíza. E porque eu fui oficial de gabinete, né? De juiz, de desembargador, relatora, de segunda instância. Qual a diferença que eu vejo entre os poderes? O poder de mudar a vida das pessoas, né? O juiz, ele, com a caneta dele, com a sentença, ele define a vida das pessoas. O prefeito, o governador, o presidente da República, com a sua caneta, muda a vida de milhões de pessoas, de milhares de pessoas. Isso que me encantou no executivo. Se eu chego aqui, o senhor diz para mim, numa reunião, seja ela a nível, na instância municipal, olha, prefeita, está faltando isso naquele posto de saúde. Eu tenho a condição de dizer para você que amanhã vai estar lá. E amanhã estará. Então, o executivo tem esse poder, né, de executar as coisas, de fazer as coisas para as pessoas com mais celeridade. Isso é verdade, porque quando a gente
analisa as literaturas de ciência política, por exemplo, presidencialismo de coalizão, né, que é uma nomenclatura dada, uma obra de Abranches, que é muito famosa, e dá-se a entender que a tônica é dada pelo Executivo. É o Sem presidente da dúvida. República que conduz ali o consenso dentro do Legislativo. Então, sempre houve uma certa prevalência do Poder Executivo. É claro que todos são poderes, mas existe uma certa prevalência na forma, no tônus de se dar em relação à governabilidade de um país. Então, o Legislativo é muito importante, o Judiciário é muito importante, mas o Poder Executivo dá aquele direcionamento. E o orçamento é dele. Na verdade, o poder é do orçamento. O poder orçamentário é do Executivo. Não é? Uhum. Nós temos repasses para o Legislativo, Municipal, Estadual, Federal, para as despesas concernentes àquele poder. Mas o orçamento é do Executivo. E a senhora acha que o Legislativo começa a se atentar mais para isso, por isso essa grande atenção às emendas? Eu acho que nós ganhamos um holofote maior Sim. na questão das emendas de pouco tempo para cá. Eu acho que 10 anos para cá é que começou-se a discutir mais sobre a força das emendas nessa responsividade eleitoral, de que eu preciso passar alguma coisa para o meu município para manter ali o meu apoio político. A senhora acha que faz pouco tempo que o Legislativo começou a se atentar para isso ou isso sempre existiu? Não, sempre não. A minha leitura do contexto político do Brasil é o seguinte, a minha leitura, não sei se o senhor concordaria, o doutor Gilson também, e também quem nos assiste nesse podcast. Depois do impeachment, o Executivo ficou com medo. Porque o poder de cassação é do Legislativo. E, na verdade, é um processo extremamente político e não técnico. Ele pode ser técnico, ele é político na votação, mas ele pode ser conduzido tecnicamente. Sim. Mas muitas vezes isso não acontece. Não é? E vem o impeachment, como veio pela primeira vez no Brasil. Porque o Collor não foi impeachmentado. O Collor renunciou antes do impeachment. Agora a Dilma foi impeachmentada. E isso trouxe um medo, um receio para o Executivo federal. Municipal não, porque isso raramente acontece. Então, você não tem emendas impositivas em todos os municípios brasileiros. Não é? Há mais uma harmonia, mas o Executivo comanda mesmo. Aí, o que aconteceu? O Executivo Federal, com receio desse processo de impeachment, que acabou sendo realidade no país pela primeira vez, ele começou a fazer as concessões ao parlamento. E hoje o parlamento tem maior força que o Executivo. Eu concordo com a senhora e eu vejo que esse processo de impeachment ele parte de uma nova interpretação da Constituição. Ainda que o objeto seja uma infração político-administrativa, a essência do impeachment não é a mesma essência do voto de desconfiança que existe no parlamentarismo. Lá, o primeiro-ministro não está fazendo a sua função adequadamente, é o voto de desconfiança. Tudo bem. A essência do nosso impeachment era diferente, era uma infração político-administrativa. E transmudou-se para um voto de desconfiança velado. Não está conseguindo governar, e às vezes buscam argumentos outros que não argumentos não tão técnicos para promover essa destituição. Então, acho que a senhora faz uma leitura muito adequada sobre esse fortalecimento do legislativo. Muito hoje. Muito. E aí, os presidentes, depois da Dilma, eles têm uma relação mais de se dobrar ao parlamento. Hoje, no Brasil, o parlamento é mais forte. As pautas são importantes. Deputada, acho que a política ainda é um campo de atuação majoritária de homens, né? Sim. Assim como na polícia, né, doutora Adriana? Embora a gente tenha cada vez mais mulheres entrando nos concursos, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil e para delegados e delegadas, né? Hoje a gente tem um número grande de delegadas entrando, mas ainda majoritariamente homens, como na política. Como é que a senhora vê essa questão hoje no Brasil? A bancada de Goiás, por exemplo, na Câmara Federal, digamos que 2/3 são homens e 1/3
são mulheres, né? Como é que é essa divisão? Como é que é a atuação das mulheres? Como é que é a atuação dos homens? Como é que a senhora vê? A representatividade ela é vergonhosa, né? Porque se nós temos 52% de eleitores no Brasil mulheres, você tem hoje no Congresso, na Câmara Federal, 18% de representatividade. Isso é nada. Nada. Se a gente for olhar a história, né, o avanço na história, eu concordo. Né? Eu concordo que estamos avançando a passos extremamente lentos. Né? Goiás deu um exemplo. Né? A nossa bancada éramos eu e a Adriana, somente aqui na Assembleia. Eu e a Adriana, 2 mulheres apenas no meio de 40, dentre os 41 deputados. E hoje são 6, eu acho, ou 4. É a Bia, a Zeli, a Vivian, a Rosângela, só 4. Então, mas dobrou. A gente fala, mas são poucas. Mas são 10%. Não adianta né? dizer, exatamente. Na Alegre. Então, hoje nós temos 95 mulheres, num contexto de 513. Então, né? É muito difícil. Não dá para compreender essa leitura política do Brasil. Nós estamos numa colocação muito ruim no ranking mundial. Não é? Há países muçulmanos que têm mais representatividade do que nós. E aí? Não é? Então, agora, também se formos olhar, nós só tínhamos 2 federais na legislatura passada, só Magda e Flávia. Hoje somos 6. Eu, Adriana, fomos as 2 para que bom, né? As 2 federais. Eu, Adriana, Magda, Flávia, Silvier e somos 6. Está faltando uma. Marussa. E Marussa. Então somos 6 no meio de 17. E além da questão quantitativa, vamos abordar isso pelo aspecto qualitativo. A senhora acredita que o espaço de fala dado às nossas deputadas, às nossas senadoras, é o mesmo dado aos homens? O espaço de fala, a importância, o posicionamento é o mesmo? Eu estava até antes de começar o podcast, eu estava comentando com o Dr. Gilson o seguinte: houve muita alteração procedimental das sessões, sabe? Depois da Covid, houve muita alteração procedimental. Isso tem diminuído o poder de fala das pessoas. O que eu vejo é que o Conselho de Líderes que hoje existe, das bancadas, né? Os blocões, né? É masculino. Não é? Então, criaram na estrutura administrativa da Câmara Federal a Secretaria da Mulher, uma que chama de coordenadora, mas que não tem assento no Colégio de Líderes. Não é? Nós temos a Procuradoria, extremamente importante, a Procuradoria da Mulher. Por quê? Porque quando a gente, às vezes, vai na Procuradoria Geral da Casa, principalmente o crime de... Feminicídio. Não. Violência política de gênero, que é um crime novo, não é? É uma lei nova. A Procuradoria-Geral da Casa, se ela não tiver se a gente não der uma prensa lá, é nada. E nós sofremos diariamente isso. Diariamente. Ou internamente, ou externamente, ou na campanha, né? Nós sofremos muito. Isso quando nós nos reunimos nas reuniões da Secretaria da Mulher, há os relatos nossos, das deputadas, sobre isso. E aí a Procuradoria entra da Mulher. Ela nos ajuda a dar um grande apoio para nós. Mas o poder de decisão decisório ainda é masculino, por conta do Colégio de Líderes. Deputada, a gente está encaminhando aqui para o fim desse primeiro bloco. Eu queria fazer uma pergunta um pouco mais leve. Cita para a gente alguns nomes
de políticos que lhe inspiraram, especialmente no começo da sua atividade? Em Goiás? Ou no Brasil, pessoas que a senhora teve como modelo, independente de ter conhecido pessoalmente ou não? Bem, então vamos lá. Eu acho que o Brizola foi um grande líder. Só que o Brasil não o quis. Não o Brasil povo, o Brasil imprensa, o Brasil o sistema político brasileiro não quis presidente. Foi uma pena, né? Tinha ideias revolucionárias, um homem, eu o conheci pessoalmente, né? Foi governador do Rio Grande do Sul, foi governador do Rio de Janeiro. Foi. Não era um... Eu queria ser assim, levava multidões, né? Era um homem espetacular, político espetacular. Ulisses Guimarães, né? Foi outro político espetacular no Brasil. Fernando Henrique. A coragem do Itamar. O Itamar, quem faz a leitura política desse país, o Itamar foi um presidente discreto, mas extremamente importante para a democracia nesse país e para a economia desse país. E ele não ninguém fala sobre ele, quase ninguém cita ele. Só né? lembra do Fusca. Só lembra do Fusca. Juscelino Kubitschek, o grande, né, presidente. Governadores, eu sempre gostei daquele do Paraná, o Lerner. Gostava muito do Lerner. Gostava muito do Amin. Esperidião. Muito. Gostava daquele do Amazonas. De Goiás, os grandes líderes, tirando o governador hoje atual, antes dele, Íris Rezende e Marconi Pereira. Acho que o Íris foi um grande governador, um grande prefeito. A senhora teve um contato mais próximo com Íris Rezende? Demais, né? Muito mesmo. Um grande senador, né? Ministro, né? Marconi, né? 4 vezes governador, senador, né? Então, assim, eu fui... Mulheres, em Goiás, por exemplo, só tinha a Lúcia Vânia de representatividade. Olha como nós éramos uma grande política, né? A Lúcia Vânia foi uma grande política. E a senhora é otimista com as novas gerações de políticos que estão surgindo? Não. Política é rede, hoje. Eu não creio em rede. Eu creio na política do argumento não ideológico, do argumento da praticidade, do argumento para o bem do povo brasileiro de uma forma global, não para cá ou para cá ou para cá, sabe? Os debates têm feito... Você vê uma Benedita da Silva, que até hoje é deputada federal, uma mulher lúcida, 82 anos, foi constituinte e ainda é deputada federal. A luta que ela passou, negra, né, do Rio de Janeiro, e a mulher está firme, né, na defesa dos interesses do país, né? Eu acho que anda faltando causas nacionais, sabe? Sabe aquela tribuna, quando Ulisses assumia aquela tribuna, né? Aquilo ali era um negócio maravilhoso. O Brasil hoje, politicamente, ele é de uma rede que na rede cabe tudo. As verdades, as mentiras, menos a luta para o povo brasileiro inteira. Eu não tenho esperança muito, não. Não acho. Acho até que a democracia tem passado momentos muito difíceis. E só se sustentam pelas instituições fortes. Que relato, hein? Doutora Adriana, relato bom. Que relato. Eu ia fazer uma pergunta para abrir o nosso próximo bloco, mas vou deixar. Vou deixar passar a vinheta, mas já vou antecipar. A doutora é uma excelente articuladora política. Pode ser que a questão das redes políticas estejam diminuindo a importância desse debate. Mas em casos específicos, a rede da senhora foi importante para a nossa categoria. E depois eu vou contar um pouquinho, mas é no próximo bloco. Então, para você que está assistindo a gente aí, é só o tempo da vinheta, a gente já volta com o segundo bloco com a deputada Leda. Só um pouquinho. Até mais.
Olá, estamos de volta agora com o segundo bloco do podcast Autoridade Policial. Eu volto com o doutor Adriano para dar continuidade à nossa conversa com a deputada Leda. Sei que o pessoal deve ter ficado curioso, né, Gilson? Enfim, doutora, nós já tivemos uma história anterior, antes de a senhora ser deputada federal. Quando deputada estadual, eu lembro muito bem da famigerada reforma da Previdência, né, a emenda constitucional 103. Na época, a senhora estava aqui no parlamento local. E a senhora foi uma das maiores defensoras em relação ao servidor dessa pauta. Eu nunca me esqueci disso e de antemão já agradeço. Mas recentemente, a senhora falando em rede, nós precisamos da rede da senhora, que é a única parlamentar de Goiás que figura na CCJ. E essa importante posição da senhora garantiu que um argumento muito racional de depauperamento da condição do servidor municipal e estadual fosse levado aos seus pares para que a gente conseguisse barrar uma PEC muito desfavorável. Então, já agradeço e a questiono sobre isso. O quão importante é essa rede interna, esse bom relacionamento e possuir o respeito dos seus pares no Congresso para que as pautas prossigam ou não prossigam. Bem, é muito difícil no Congresso Nacional, com 513 deputados, haver esse protagonismo. Poucos, né? Porque a dificuldade nossa é você se posicionar. A posição de tribuna ela é importante e a posição nas comissões ela é muito importante. Então, quando você começa a fazer esse trabalho de ser conhecido ou conhecida, não é? Você passa a ser ouvida. E isso, para mim, eu ouvi um dia do Lira, que é o nosso presidente, que é o presidente da Câmara, ele disse: Leda, não deixe de ser vista. Seja sempre vista. Porque quando você é visto, você é reconhecido, e com a sua racionalidade, com a sua forma de atuar, você passa a ser mais ouvido do que alguns outros, né? E eu tenho essa gratidão, porque no primeiro ano já presidi comissão, foi uma experiência muito importante, é uma comissão permanente, né? E você começa a ter um diálogo muito melhor com seus pares. E vai facilitando o entendimento, receber as pessoas, mostrar num projeto. Porque se o senhor também não fosse até lá, como presidente do Sindepol, alertar os parlamentares, não é, do que poderia acontecer, às vezes nós não teríamos tido tempo de analisar o projeto, não é, e ter feito a intervenção necessária. E essa parceria é muito importante. É o que eu costumo falar com os diretores e com os colegas que são sindicalizados. O nosso principal papel é levar a informação sobre o impacto deletério ou favorável de um projeto de lei. Os decisores são vocês, mas nós sabemos que vocês precisam lidar com enormidade de pautas. Então, um líder classista que está ali de forma colaborativa, mostra os eventuais problemas de um projeto, sim, ele facilita com que vocês representem adequadamente a base eleitoral de vocês, sim, inclusive. E eu já reafirmo, né, agradeço e reafirmo a nossa posição estratégica como sindicato representativo da categoria, e eu, pessoalmente, como integrante da ADEPOL do Brasil, a Associação Nacional de Delegados, que sempre que necessário, e a senhora necessitar, pode nos clamar, né, por opiniões. A decisão final é sempre da senhora, mas nós sempre daremos uma opinião racional sobre os projetos de lei que estejam, de alguma forma, sendo analisados pela senhora. Essa parceria é muito importante para nós, principalmente com a senhora, que é uma importante interlocutora do nosso estado, mas também nacionalmente. Então, saiba da nossa vocação a auxiliar, sabendo que vocês, de alguma forma, vão nos representar cada vez melhor com essas informações. Então, saiba da nossa parceria e da nossa vocação. Muito importante para a gente que vocês estejam próximos a nós. Ainda mais o sindicato, né, a Associação Nacional, porque muitas vezes são vários projetos e a gente tem poucos analistas para que a gente... E também a gente tem que saber o que a categoria quer, o que ela precisa, o que é mais racional,
sabe? E eu sempre, como servidora pública que sou, eu sempre fico com maior observância no que a categoria precisa. Eu tomo o lado das pessoas, da categoria, né, dos profissionais. E isso foi, da mesma forma, foi assim também na reforma tributária, né, que eu também atuei firmemente para Goiás, né? Também agora com a questão dos empreendedores, né? Nós já estamos tendo, eu participo da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, o Brasil empreende muito, então é um setor que a gente tem que ouvir muito, para que a gente não erre tanto na reforma, né? E tentar convencer os pares. E creio eu, sempre, que com os argumentos que vocês nos trazem no gabinete, levam ao gabinete, a gente tem um maior poder de convencimento, né? Que é o técnico, que é o que vocês nos levam. O senhor não me levou um argumento político. E eu sou muito mais técnica do que política nesse ponto. Então, aí os argumentos dados é o que me levam a repeti-los com mais veemência. Me levam ao político, né? E existe um estigma, doutora, que é muito ruim. Às vezes, a entidade classista vai fazer algum tipo de colaboração nesse sentido, seja com incumbente nacional, seja com incumbente estadual, seja com integrantes do legislativo. E aí passa-se aquela falsa percepção. Não, mas está buscando aqui só salário, está buscando aqui só os interesses individuais. As pessoas esquecem que o interlocutor como esse, né, que faz advocacy, que vai lá levar essas informações, ele é interessado no próprio serviço que ele presta. As pessoas falam, mas o delegado de polícia quer ser o mais importante ator. Gente, será que as pessoas entendem que eu moro na mesma cidade? Que a minha família está submetida aos mesmos riscos? Então, as pessoas precisam compreender que o delegado de polícia, e aqui nós estamos falando num podcast do Sindicato dos Delegados, mas tenho certeza que todos os servidores também têm essa mesma percepção. Ele quer prestar um bom serviço porque ele é beneficiado pelo próprio serviço que ele presta. É porque ele é cidadão. Ele é cidadão. Antes de qualquer coisa. Então, é importante que as pessoas percebam que a associação, que o sindicato, que essas representações, elas também estão envolvidas não só na busca de interesses da categoria, mas da melhoria do sistema como um todo. E hora ou outra, doutora, a senhora que passou por essa vida de representação, hora ou outra a gente é tido como o problema do sistema. É aquela pessoa que cria e não é assim. É que às vezes o alerta que vem ao incumbente não é favorável porque é um problema. Às vezes o incumbente quer só receber a notícia boa, que está tudo bem, mas às vezes não está. Não está. E às vezes amigo é aquele que leva a má notícia e não o que lhe bate as costas. Sem dúvida. Por isso que quando nós encontramos pessoas abertas a esse diálogo, como a senhora, é de muita felicidade. A gente não está levando um problema, está levando uma hipotética solução para um problema que pode gerar. Sim. Né? Então. E, na verdade, o parlamento é isso, né? Eu não fui eleita assim, por categorias, né? Eu fui eleita, eu acho que pelo meu trabalho, esse contexto todo de 32 anos na vida em Valparaíso e depois em Goiás, né? Mas eu sempre defendo, se você consegue me convencer com seu argumento técnico, eu irei defender esse argumento. Eu sou muito nesse ponto da racionalidade, da defesa do justo, do correto e do certo. Não tenho nem um pouco de ideologia. Nem um pouco de ideologia. Né? Eu não quero que aconteça coisas ruins às pessoas, ou às categorias, ou ao sistema. A gente tem que aperfeiçoar. E aquela nossa conversa no meu gabinete foi muito frutífera, porque eu tenho pensado muito no que o senhor me disse acerca da questão das delegacias de homicídio. Aquilo está na minha cabeça, eu ainda vou trabalhar sobre aquilo tudo, né? Sim, e se o senhor também, vocês, tiverem algum projeto, um projeto de lei que possa ser apresentado de interesse, né, para o país, em termos de segurança pública, nós estamos abertos. Ótimo, ótimo.
Estamos abertos. Deputada, a senhora foi secretária municipal, é professora, né? Foi secretária municipal de educação, foi secretária municipal de obras, por exemplo, eu fui delegado em Valparaíso um período, Adriano, só fazendo um recorte. A deputada era prefeita em Valparaíso na época e a gente sabe o quanto a senhora também ajuda e ajudou sempre a segurança pública, independente do fato de, teoricamente, a segurança pública ser atribuição do Estado, a senhora, enquanto prefeita, também sempre fez muito pela segurança pública. Né, nesse meio educação, infraestrutura, segurança pública, o que hoje, quais pautas hoje têm gerado mais interesse na senhora no Parlamento Nacional? Olha, a pauta nacional é segurança pública, sem sombra de dúvidas. Agora, eu compus a comissão de educação, porque é uma área que eu domino, né? Eu, como prefeita, atuei muito na saúde. Então, assim, eu tenho uma visão muito ampla, porque eu atuei em todas as frentes, né? Mas eu sinto que o Brasil precisa continuar discutindo segurança pública. Segurança pública é um todo, né? Não adianta discutir segurança pública se não falar educação. Em educação. É um todo. Na verdade, a segurança pública é como se fosse a emergência. Quando você não previne, você não tem bons hábitos de vida, você vai parar na emergência. E na saúde. Isso. Parar no hospital, né? Um monte de coisa. Vai se destacar, esse tema é o que vai se destacar nas próximas eleições, a senhora acredita? Eu acredito. Verdadeiramente eu acredito. Por quê? Primeiro que nós nunca tínhamos vivido o que temos vivido de uns anos para cá. O Brasil nunca viveu. Invasão, nós nunca vivemos. Né? Períodos tão difíceis com relação ao crime organizado, nós não vivemos. Verdade. Sabe? E isso tem preocupado um pouco, porque eu estou em uma região em que eles se camuflam bastante, eles se escondem. A minha região é uma região onde eles estão. Eu creio muito, e não há da agora, viu? Desde que eu fui prefeita, que você sabe de imóveis de fulano, de Beltrano, não é da agora. Segundo ponto, a população, vocês já observaram que a população que precisa ou que busca a educação pública, que busca a saúde pública, a população brasileira, ela aceita. É um negócio muito doido. Como eu fui prefeita, né? Então a gente sabe, ela aceita. Se adapta também, né? Ela se adapta. Tem o remédio? Tem. Não tem. Ela não reage. Ela não reage. Ela não busca os direitos dela. De uma forma pacífica, mas ela não reage. Agora, a segurança pública, aí não tem como ela não reagir. Ela reage. A resposta tem que chegar, né? Então, eu nunca vivi o que eu ando vendo. A gente nunca viveu o que nós estamos vivendo. E eu acho que para pior. Sabe? Tá para pior. Eu vou contar uma história para a senhora muito interessante. Eu devo até repeti-la. Aí só um minutinho, doutor, eu queria falar isso aqui. Está falando de oxigênio verde, estava falando, o senhor está entendendo? Tudo bem, são pautas fundamentais para a sobrevivência do planeta. Mas e lá embaixo que eu falo é município, como é que estão as coisas? Né? Porque o cidadão, nós temos 2 entes abstratos. É porque, infelizmente, o cidadão não faz essa leitura. Nós temos apenas um ente real. Qual seja? Município. Pronto. Os outros 2 entes são entes abstratos. O Estado e a União. Os Estados e a União são entes abstratos. Tudo acontece no município. E é onde o cidadão está. Aí, tudo bem, essa discussão para avanço, eu também concordo, tá bom. Agora, como é que nós estamos nisso, que são os serviços que chegam ao povo?
que é o dia a dia dele, que é o cidadão, que é esse que vai votar em todos os níveis. É o mesmo. E essa retórica, que não é retórica vazia, municipalista, é muito interessante quando a gente olha o nosso sistema político e compara com o modelo inglês, modelo americano, né, o caucus, em que existe o voto distrital. Então, eu sou favorável. Existe uma centralidade do município, porque o representante que vota é o representante ali daquela municipalidade, né? Então, eu concordo com a senhora que uma tradição municipalista levaria a isso, que não é o caso do Brasil. A nossa tradição municipalista ainda engatinha. Não, e ninguém quer distrital. Perde poder. Perde poder. Agora, contar a história aqui que eu falei para a senhora, o quanto a visão da senhora está correta. Nós fizemos um congresso internacional há pouco tempo, né, Gilson? Foi. No Tauá, e eu chamei alguns países para participar. Chamei Estados Unidos, Portugal, Espanha, Suíça, Chipre, que mais? Enfim, Peru. Chamei alguns países, não aleatoriamente, né? Porque de bobo eu só tenho a cara e o jeito de mandar. Chamei-os e eles palestrando, mostrando a realidade deles, aí numa mesa de almoço, comecei a comentar, olha pessoal, nós estamos aqui no Brasil, uma dificuldade estrutural, porque o combate ao crime organizado é só aquele nível mais baixo, é o chão de fábrica, porque os demais estão crescendo, estão investindo em empreendimento imobiliário e tudo mais, então é preciso que a gente olhe para isso, porque as instituições estão enfraquecidas, porque estão às vezes difundindo somente um tipo de delegacia e as outras não. Aí o colega de outro país, não falarei qual país, falou, esse problema é seu, esse problema é seu, esse problema é Brasil. Aí eu falei, deixa eu te falar, vocês acham que vocês foram chamados aqui por quê? Por quê? Porque tem um célula de determinada facção criminosa, não vou falar o nome para não dar publicidade, mas tem aqui, inclusive no seu país. Todos vocês aqui têm célula da grande facção criminosa X. Aí eles olharam e falaram, é um problema meu? Aí eles olharam para mim e falaram, doutor, marcarei reunião, todos os adidas policiais, mundo falar senhor. Aí eu falei, agora interessou. Sabe qual é o problema? É que hoje nós exportamos facções criminosas. Existem facções criminosas e essas não são combatidas por essa intervenção paroquial. De ali, pegou um lá roubando a caminhonete. Não é isso. Eles têm camadas. Existe uma microcriminalidade organizada, essa que é sensível aos olhos. Existe uma mesocriminalidade organizada e existe a macro, que nós precisamos estruturar o Estado antes que ela, paralelamente, ganhe musculatura. E esse tipo de visão, esse tipo de trabalho é realizado e é levado a vocês para que vocês tenham material para uma discussão. Hoje, doutor, se a gente pegar lá 5 meninos, jovem, 18 anos, roubando 6 caminhonetes, tiver algo parecido com divisão de tarefas entre eles e tiver um líderzinho, isso é uma organização criminosa. Mas é essa mesmo que a gente queria combater? Essa a gente já combate de forma cotidiana. A organização criminosa que deveria estar recebendo atenção do Estado é a que possui musculatura de verdade, é a que transborda os limites de municípios, estados e do próprio país. É verdade. Por isso que essa visão mais severa sobre o processo é o que a gente faz. Quando a gente faz um evento como esse, um congresso internacional ou um congresso do Centro-Oeste, como esse que acontece aqui no Estado, é para alertar os stakeholders, sejam do executivo, do legislativo, do judiciário, que existe um movimento subjacente que está acontecendo debaixo das nossas vistas, mas a gente não está conseguindo perceber, porque o rótulo político é que a gente já está combatendo o crime organizado, e não está. Então... Eu creio que, assim, eu tenho um pensamento também sobre isso, doutor Adriano. Sabe assim, o falso sucesso? Sabe o falso sucesso? É isso. Mas não sei se o senhor entendeu. Entendi. E depois que a mídia entrou, né, a gente, por trás disso, até à frente mesmo, somos poderosos, fizemos tudo, está tudo indo muito bem, está tudo maravilhoso, e a gente sabe que não está. Descolado da realidade. E o povo brasileiro só está lendo manchetezinha.
Você está No entendendo? TikTok. Não aguenta E assim, isso. o trabalho das associações, o trabalho do delegado de polícia, o trabalho do legislador, o trabalho do prefeito, do governador e do presidente é olharem com seriedade e com troca de informações o fazer melhor um plano. desenho de política pública para realmente enfrentar E isso. ter um planejamento, eu falo, tripartite. Quer dizer, os 3 entes, né? É um planejamento com os 3 entes. Entendendo a seriedade. Federal, os estados brasileiros e os municípios. Porque se você não fizer um planejamento de como atuar em sintonia, não em mando, mas em sintonia, a gente não consegue, porque eles são muito organizados. Só para dar outro As exemplo para a facções senhora. criminosas são muito organizadas. Vai chegar muito em breve para vocês, provavelmente, uma PEC da segurança pública. Qual é o substrato teórico que a fundamenta? Que pesquisa Foi feita nesse sentido? Qual Quem modelo, ouviu? qual Quem eles modelo ouviram, de né? segurança internacional? Segue aquele. Então, a gente tem que tomar cuidado com a fórmula mágica. A falta de diálogo conduz a fórmulas mágicas. Só para dar um exemplo para a senhora e uma sugestão que quero realizar. Hoje a discussão é da Polícia Rodoviária Federal. Eu entendo que talvez ela esteja subutilizada. Não sei se a senhora sabe, só 5,3% das rodovias do Brasil são fiscalizadas pela Polícia Rodoviária Federal. Os outros 94% são da PM. Então, há um projeto no sentido de transformar, então, a Polícia Rodoviária Federal em uma Polícia Nacional. Quem vai fiscalizar a rodovia? Aí vai jogar para a Polícia Militar? Porque aí a Polícia Militar vai para todas as rodovias e deixa de fazer o patrulhamento aqui? Segundo ponto, não era mais fácil, então, estender na órbita da própria Constituição para que a Polícia Rodoviária Federal pudesse fazer também patrulhamento nas estaduais? Existem soluções racionais, mas para isso, atores precisam ser ouvidos. O que eu estou falando para a senhora parece despropositado? Eu nunca fui ouvido. Pois é. E o que a gente tem que entender é que uma decisão dessa política tem repercussão na prática. A gente vai movimentar um sistema que às vezes vai diminuir ainda mais a nossa capacidade de combate ao crime. E é isso que a gente precisa. Informações certas nas pessoas certas. E as pessoas certas para definir isso são vocês. Os parlamentares. Os parlamentares. Então, tenho certeza que a senhora vai ser uma defensora e vai saber ouvir todos os atores envolvidos para não permitir que a gente retroceda. Eu creio que a gente tem que buscar audiências públicas, né? Com os especialistas. Não pode passar de qualquer forma. Deputada, a doutora Adriana gosta desses assuntos sérios. Não que não vá ser sério, mas eu vou mudar de novo de assunto. Como diz meu amigo Anderson Pelágio, vou mudar de pato para ganso. A senhora, quando não está na política, já perguntamos aqui nos bastidores se ela gosta de futebol, né, Adriana? Ela é flamenguista, ela falou. Que não é a praia dela. Não. No lazer, o que a deputada gosta? Bem, eu já fui muito de... Esse final de ano que eu tô mais calminha. Mas eu trabalho muito. Quando eu não estou na Câmara Federal, eu estou visitando municípios ou indo para minha cidade, que é Valparaíso, atendendo as pessoas e tal. Mas o que eu gosto mesmo? Eu gosto muito de cantar, gosto muito de reunir com a minha família, ultimamente, quando o executivo não te dá essa liberdade. O executivo, ele te consome. Agora, o legislativo, você consegue algumas folgas que você vai na mãe, reúne os irmãos, entendeu? Mas outras coisas, nem tanto. Música eu gosto muito, show eu gosto muito de... Que estilo? Todos. Eu só não estou dando conta ainda, que eu gosto até de... Tô dando conta, é ótimo. Não estou dando Quase conta elogio. ainda. Essas músicas que denigrem muito, né? Eu acho muito difícil. Agora, MPB... Samba, rock... Sertanejo, tudinho. Só essas músicas muito
Palavras de baixo calão. Nossa, eu não dou conta, não. Isso aí eu não compro um disco. Para a professora de literatura, agora uma pergunta sem tergiversar, hein, professora? E qual é o maior escritor da literatura brasileira? Você sabe que, como professora de literatura durante 11 anos, Nossa. eu li todas as obras, né, brasileiras, dos maiores autores, porque cada aluno meu tinha que ler 4 por mês. Nossa. Então, eu tinha que ler todos, né? Porque como é que eu ia fazer um debate com eles, né? Sem conhecer. Sem conhecer a obra. No Brasil, bom, quando é para me aliviar um pouco, livro mais afetivo, eu gosto muito de Olhar os Lírios do Campo. Eu gosto dessa obra. Veríssimo, Veríssimo. né? Veríssimo. Por outro lado, eu acho que Machado de Assis, Machado de Assis foi fenomenal para esse país. Agora eu li Suassuna, né? Eu tinha que passar Macunaíma também. Eu tive que ler todos os estilos, todas as obras. Doutor Todas. Gilson é um problema. José de Alencar, eu li todas. Eu tinha todas as coleções. Aí eu doei todas agora há muito tempo, há uns 10 anos para a biblioteca. Eu Doei tudo. O Olhar e os Lírios do Campo eu li também. Eu amo. Eu gosto do filho dele também, que é um outro tipo de literatura, o Luiz Fernando Veríssimo. Eu gosto também tem uns autores de casos, né? Eu gosto muito dos causos mineiros. Tem um autor mineiro que eu gosto muito de ler. O Drummond, hoje eu não além de leio. poeta, ele escrevia algumas crônicas. Clarice Lispector é muito difícil, mas tive que ler também. Agora, hoje, se você me perguntar, doutor, hoje, o que você lê? Projeto de lei. Na verdade, o mal do político, do parlamento, do político em si, meu mal, eu lia demais. Eu tenho uma filha que lê muito, a mais velha, porque eu coloquei isso neles, né, de leitura. Você tem que falar muito, porque a relação humana, ela não é da leitura, é da fala. Então, e político é relacionamento humano, né? Então, eu falo muito e deixei meu tempinho muito pouco para leitura. Meu marido lê muito, 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 muito. E dos gringos, qual que a senhora gosta? Aí eu vou mais para uma esfera enigmática, se eu posso assim dizer. Eu gosto de Brian Weiss. Você deve ter lido Brian Weiss, né? Não li. Porque tá mais Gilson já te quebrou aí, ó. Tá mais na psiquiatria. Ainda não li. Tá mais na psiquiatria, né? Ele. Eu achei que a deputada ia falar que gosta dos russos. Eu já estava para engatar um Dostoiévski aqui. Não, eu tive que ler a literatura internacional. Eu gosto muito de... Assim, eu tive que ler também a literatura internacional quando eu lecionei literatura. Então, eu gostava daquele da Revolução dos Bichos. Orwell. Eu gostava de... Esse eu ainda gosto. Fernando Pessoa. Né? Eu gosto de Cora Coralina. Eu me inspiro na Cora. Acho que ela foi uma mulher fenomenal, né, no Brasil. Goiânia. Em Goiás. Fenomenal. Goiânia. E ela diz verdadeiramente o que a gente passa. Né? A senhora conheceu ela? Não cheguei a conhecê-la. E agora a psiquiatria, porque eu gosto muito, aí eu vou falar a minha parte, né? Eu gosto muito de regressão. Eu ainda quero estudar mais sobre isso e ainda quero praticar. E o Brian Weiss, ele leva muito essa questão da regressão, né? Da psiquiatria. Ele era um autor, um psiquiatra cético, né? E aí, uma experiência dele de regressão em uma paciente, ele mudou totalmente o estilo dele. Ele veio a São Paulo há uns 3 anos, ele veio a São Paulo. Queria muito ter ido, não fui. Mas ele tem livros excepcionais. Doutor, eu vou confidenciar, o doutor Gilson não vai querer falar isso, mas o autor que ele mais lê sou eu. Ah, é? Eu escrevo os livros, mando para ele revisar. Eu já fui revisora de texto. Aí o autor que ele mais lê sou eu, mas na verdade. Mas eu também quero lê-los, porque o senhor é muito competente. Eu tenho 13 livros. Isso é...
13 livros. Aí o meu maior leitor é o Dr. Gilson, que fica lá corrigindo. Eu só estou fazendo uma autobiografia. Não é uma autobiografia, é a história de Valparaíso. Eu no meio da história. Que legal. Sabe? Acho que em 26 eu quero entregar esse livro. Legal, bacana. Doutora, muito obrigado pela presença. Foi um papo muito bom. Obrigada. Poder conhecer a senhora como pessoa, como profissional, como política. Né? Faço votos de sucesso para a senhora por muitos anos na política, que seja essa parceira, que mantenha essa coerência histórica que a senhora mantém. E tenha a nós, o Sindicato dos Delegados, tenha a mim, o doutor Gilson, como parceiros do trabalho da senhora. A gente sabe que poucas são as que mantêm essa fibra, que a senhora mantém essa coerência, e isso é louvável. Muito obrigado pela presença da senhora. Suas considerações? Muito obrigada, doutor Gilson. Foi um bate-papo muito legal, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui. São oportunidades ímpares, viu, doutor Adriano? Ímpar, porque a gente nem sempre tem à disposição um podcast, né? Somos do interior, ficamos mais distantes de Goiânia. É bom conhecer pessoas que pensam o bem, né? Pensam um Brasil melhor, pensam carreiras melhores. E também meu gabinete é o 742, que ele não é meu, é do povo. Está sempre à disposição. O senhor tem meu número de telefone, ideias, me alertar. Os alertas do sindicato são muito importantes para a gente, viu? Porque, como eu bem disse, mudou muito o Congresso. O procedimento das sessões, da votação. Então, é importante esses alertas para a gente se atentar e ter argumentos factíveis e para que eu possa ajudá-los a fazer um país melhor. Porque nós só ajudamos a todos a fazer um país melhor, né? E agradecer a todos que nos assistem. Muito obrigada. Meu nome é Leda Borges, deputada federal por Goiás. Deputada, muito obrigado por aceitar o convite, de estar aqui com a gente. Doutor Adriano, muito obrigado por ajudar aqui na condução do podcast. Na verdade, eu que ajudo, o Adriano é quem conduz. E a você que está assistindo a gente em casa, muito obrigado. Deixe aí o seu comentário, o seu like, compartilhe. E em breve a gente volta com mais um convidado do podcast Autoridade Policial. Tchau, tchau. Até mais, pessoal. Até mais, pessoal.